Noite linda para você acompanhar notícia para o trabalho. Estou eu aqui com a Rita de Cássia Novaes, nutricionista. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada pelo convite. E a gente vai falar sobre como melhorar o seu sistema imunológico. Isso mesmo, como melhorar o seu sistema imunológico. Rita, o que é sistema imunológico? Nosso corpo ele tem um sistema autoimune. Quando nós inalamos ou até mesmo no ambiente, nós temos contato com algumas bactérias e vírus, o nosso sistema ele vai responder. Vai responder no sentido de ter ações para que você não fique doente. E se você ficar doente, que você consiga responder bem àquela patologia. Esse sistema autoimune, ele pode, se não bem cuidado, ele levar também a doenças autoimunes. Então, por exemplo, quando você tem contato com vírus, se você não cuida, não está com o sistema imunológico, com aporte de vitaminas e minerais da forma adequada, aquele simples resfriado pode ser gerado uma bronquite, uma rinite, uma sinusite, uma pneumonia. Então, nosso sistema autoimune, ele combate todos esses patógenos. Bacana, bacana. Estou aqui falando com Rita de Cássia Novaes, ela é nutricionista. E o que são doenças autoimunes? Doenças autoimunes são aquelas doenças na qual o seu organismo entende que você teve o contato com um patógeno. Quando você tem contato com algum alimento e você não consegue digerir bem aquele alimento, o nosso corpo identifica aquele proteína do alimento, pode ser uma proteína de origem animal ou proteína de origem vegetal, como um ser estranho. Lá dentro, como não tem olho, pelo sistema de tato, ele vai identificar aquela proteína do alimento que seria de uma comida como um ser estranho, como por exemplo uma bactéria, um vírus. E aquele sistema autoimune ativado, ele vai gerar imunidade pelo seu órgão-alvo. Por exemplo, tem pessoas que têm o órgão-alvo da tireoide, que pode gerar uma tireoidite de Hashimoto, ela pode ter sensibilidade no joelho, gerando uma artrose, uma artrite. Então, contra o pâncreas. Então, hoje uma diabetes é considerada uma doença autoimune. Nós temos várias doenças catalogadas, mais de 200. Então, lúpus, psoríase, são também consideradas doença autoimune. Então, aquela proteína do alimento não digerido, ele vai ser apresentada para o nosso corpo como para o corpo estranho e ele vai gerar essa autoimunidade. Eu brinco com o paciente e falo, se porventura você descompensa dessa doença autoimune, você pode ganhar de presente uma segunda doença autoimune. Então, cuidar da doença autoimune simplesmente não é somente tomar o remédio, mas verificar a causa. O que causou? O que levou àquela doença autoimune? Porque se você não vai atrás da causa, você vai cada vez mais comprometimento no funcionamento do seu organismo. E cada vez mais você vai ter carências de vitaminas, você tem uma ligação do sistema digestório que não conseguiu digerir aquela proteína da forma adequada, causando vários problemas para a saúde daquela pessoa. Pode ser até da descompensação da diabetes, levando à perda de visão, como também problemas até de mobilidade. A pessoa está com a articulação toda inflamada e ela não consegue fazer as atividades físicas diárias de locomoção, como por exemplo, se locomover, descer uma escada, então vai atrapalhando toda a vida dela. Então a gente tem o gatilho geralmente emocional com carências de vitaminas e minerais e a digestão não adequada do alimento. Eu estou conversando aqui com a Rita de Cássia Novaes, ela é nutricionista e a gente está falando sobre como melhorar aí a sua imunidade, né? E então eu gostaria de saber da Rita, quais são os sintomas? Vai depender da patologia. Mas numa regra geral, às vezes um simples desconforto de estufamento, indigestão, sensação de peso abdominal, muitos gases, pode ser sintomas iniciais de uma doença autoimune. Algumas pessoas também podem ter cansaço, fraqueza, mal-estar. Então, muito importante sempre fazer a investigação. Quando a pessoa fala para você assim, estou me sentindo muito cansada, é bom sempre correr atrás. Será que ela já não está com uma carência de nutrientes? Será que tem algum alimento que ela está formando muitos gases? Esses gases estão fazendo com que bactérias oportunistas, que são bactérias do mal, estão colonizando o seu intestino? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bacana, bacana. E como é feito o diagnóstico e qual a prevalência na população?
O médico ele vai fazer os exames para fazer o diagnóstico. Nós, como sou nutricionista, eu vou solicitar alguns exames de sensibilidades alimentares de microbiota, onde eu vou verificar o alimento que a pessoa come, que ela gera um processo inflamatório, que é gerado por IgG, que não tem nada a ver com alergia alimentar, mas sim por sensibilidades. Então, aquele alimento no período de 8 horas a 4 dias ele vai inflamar o corpo da pessoa. E com relação a isso, microbiota. Por quê? A microbiota, que é a bactéria que está presente lá no intestino, ela é responsável pela síntese de várias vitaminas, metabolização de hormônio, e se ela não estiver equilibrada, ela vai prejudicar aquele alimento que não foi digerido da forma adequada. O aporte de vitaminas também não vai ser o suficiente para que o corpo desse paciente funcione de uma forma adequada. Ele pode ter piora de ansiedade, piora de depressão, porque muitas vezes aquela bactéria ali oportunista, ela está causando malefícios, ela está fazendo com que aquela bactéria ali que seria do bem não fique de uma forma adequada, numa quantidade suficiente. Então eu brinco para o paciente, se você vai no banheiro e depois ninguém pode entrar atrás de você, você tem um odor das fezes muito acentuadas, é bom já começar essa investigação, indiferente se você já está tendo sintomas ou não, porque não é normal a pessoa ir no banheiro e ninguém conseguir entrar depois, então quer dizer que são bactérias putrefadoras que estão ali fazendo parte do seu intestino, e hoje tem aumentado cada vez mais o número de pólipos como câncer intestinal, que a gente tem ligação com a doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes mais frequentes? Hoje, diabetes, lúpus, artrose, artrite, psoríase são as mais comuns. A dermatite de contato também, nós temos mais de 200 doenças catalogadas que hoje são inclusos ali nessa patologia. Até mesmo aquele paciente que ele tem uma dor muito intensa na musculatura, a gente pede para fazer a avaliação para ter certeza que realmente é só uma dor muscular ali naquele momento, ou pode ser uma patologia ali que a pessoa tem uma fibromialgia, que é uma dor intensa. Uhum. E como é realizado o tratamento? O tratamento é verificado a questão da conduta alimentar, os alimentos que a pessoa come atualmente, é verificado através do exame para verificar a sensibilidade alimentar, o alimento que ele não digere direito. Eu peço geralmente o exame do coprológico funcional, onde esse exame ele é específico para ver a questão da digestão, se você tem alguma enzima que o seu corpo não produz da forma adequada, como que você está digerindo aquele alimento. Então o exame ele consegue verificar se tem algum alimento que sai inteiro ali que você não digere. Ele vai avaliar também essa microbiota, qual a bactéria que está lá no seu intestino. E qual a quantidade, uma bactéria do bem, uma bactéria do mal. Então hoje, eu falei de uma forma bem simples, alguns exames são solicitados. A gente hoje tem muito mais exames que a gente pode estar solicitando. Como são exames modernos, recentes, eles não estão na lista da ANS, eles não têm cobertura nem do SUS e nem do plano de saúde. Uhum. Isso é importante as pessoas terem conhecimento, mas a gente tem tratamentos mais modernos hoje. E qual o papel da nutricionista no tratamento? Então, verificar os alimentos que você não digere para fazer uma dieta da eliminação. O que é a dieta da eliminação? Quando você fica um período sem consumir aquele alimento que te inflama, ele vai baixar essa IgG secretora e você vai desinflamar. Aquele alimento você nunca mais vai consumir, nem sempre, aí precisa depois fazer a dieta da reintrodução. As vitaminas que muitas vezes estão faltando para esse paciente, você pode fazer a introdução através da comida, e se mesmo assim você percebe que ela está com uma quantidade muito grande, você vai fazer a solicitação, a prescrição de vitaminas para esse paciente. Eu gosto muito de trabalhar com farmácia de manipulação, porque eu solicito o exame, prescrevo a vitamina que realmente está faltando. Eu não gosto de prescrever de A a Z, porque eu posso prescrever uma vitamina numa quantidade muitas vezes que você não precisa. Então sempre o tratamento é de uma forma individualizada. Nós vamos tratar de sintomas. Então, olha, eu tô com enxaqueca, eu tô com dor, então a gente vai prescrever algumas vitaminas também, ou até fitoterápicos, que eles vão dar o suporte nutricional. Então, eles vão auxiliar o paciente nesse tratamento, tanto do estômago como no intestino.
Porque hoje as pessoas estão acostumadas só a fazer colonoscopia. A colonoscopia, ela é um bom exame, mas ele vai verificar se você tem pólipos ou se você tem câncer. Às vezes a doença inflamatória intestinal, você precisa solicitar outros exames para verificar qual que é o grau inflamatório. E às vezes naquele momento esse exame, como você está no início, ele não pegou a patologia. Então você nem imagina que você está com uma inflamação a nível intestinal, que ele começa a desequilibrar seu corpo como inteiro, e se você não fizer toda essa eliminação, todo esse tratamento, você não consegue um bom resultado com o paciente. Como o nosso órgão lá dentro é muito próximo um do outro, a gente tem uma frequência também de alterações a nível de fígado, porque o fígado ele vai fazer a metabolização de várias enzimas, de várias atividades ali no nosso intestino que são fundamentais para que você consiga. Por exemplo, quando você consome um alimento, o alimento ele vai deixar o pH mais ácido, ele vai secretar várias substâncias através da vesícula biliar e através disso você vai conseguir fazer absorção. Se você hoje tem um refluxo, se você tem ali uma questão do alimento que não consegue ficar no pH adequado porque você está tomando os óleos da vida, você não consegue que aquela vitamina seja absorvida, então você não consegue fazer atividade. Eu brinco que falo que o nosso corpo é como se fosse um carrinho, e lá ele vai precisar de vários tipos de vitaminas, vai precisar de água, de fibras, porque tudo isso vai dar o suporte nutricional para o nosso corpo, que é uma máquina, funcionar. Então, se você não se alimenta de uma forma adequada, você vai gerar no seu corpo vários processos inflamatórios e vários tipos de doença. Uma delas é a doença autoimune que eu comentei. Estou aqui conversando com Rita de Cássia Novaes, nutricionista, né? E a gente está falando sobre como melhorar aí o seu sistema imunológico. E eu quero convidar vocês a pararem de dar desculpas investindo no livro, pare de dar desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Rita, quem quiser saber outras informações, como é que faz para falar com você? Tem o telefone do consultório, é 11 99 228 8515 e tem o Instagram nutricionista _ Rita Novaes com I. Foi um prazer receber. Obrigada. Quero agradecer ao Nilson do outro lado das câmeras e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui na frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!